Vamos lá, galera. O que eu quero mostrar para vocês nesse setup de pares de moedas opostas é que você tem que seguir uma estratégia. Por exemplo, você não pode entrar no EURUSD vendido e no USD JPY vendido na mesma operação. Por quê? Porque são moedas de trabalho opostas. Se o USD, se o dólar está desvalorizando, o EURUSD está subindo. Então, a moeda, o USD-JPY, tendo o dólar como base, tá? Então ele fica forte em relação ao JPY, porque aqui, ó, aqui, por exemplo, aqui ele está desvalorizando. Desculpa, aqui vai ficando fraco em relação ao JPY. Se aqui o dólar está valorizando, aqui o JPY tende a subir, tá? Por quê? Porque a moeda base é o dólar que está valorizando. Então, quando o USD sobe, é porque o Ien está tendo uma diferença negativa em relação ao dólar. Então, o que você tem que entender? Você tem que trabalhar com pares. Quando você faz vários pares de moeda, coloca 4 pares de moeda, você tem que fazer análise técnica das moedas. Você tem que saber que o USD, o dólar, como moeda de cotação, numa outra operação com moeda base, ele vai para o lado oposto, tá? Claro que o USD é muito mais forte, tá? Aqui no caso do que o Ien. Mas você tem que ter como base a moeda, que está sendo a moeda base, tá? A moeda base. Se o dólar valoriza, se o dólar desvaloriza, que ele sobe, o EURUSD sobe, o dólar está desvalorizando. Então, quer dizer que o USD-JPY ele vai cair, porque o dólar fraco faz com que o Ien suba, tá? É a relação entre as moedas. Então, é isso que você tem que prestar atenção na hora de você selecionar as moedas para você operar, tá? Você tem que saber o que você vai fazer. Você não vai entrar vendido no euro e vai entrar no EURUSD e entrar vendido no USD-JPY, tá? Então, não é um setup, isso aí é óbvio, mas você tem que saber, tá? Porque tem muita gente que comete esse erro de entrar em pares de moedas opostas com operações no mesmo sentido. Então, isso não faz sentido, tá? Então, essas operações eu mostrei para vocês, justamente, eu fui muito incisivo nelas, para vocês aprenderem a diferença entre os pares, para que você tenha sucesso nas suas operações, tá? Mas para isso você tem que saber essas particularidades, tá? Da valorização, da desvalorização dessas moedas, tá? Aqui, por exemplo, outra coisa, nas operações, quando você pega dois pares opostos para você operar, você tem que entender, você tem que fazer suas marcações nos dois pares, mas você não tem que entrar nos dois pares, tá? Você tem que entrar no par base, no seu par base. Qual é o seu par base de operação? É aquele que está chegando na sua linha, ou de suporte e resistência, tá? A outra, se não tiver, se estiver no meio do gráfico, porque vai acontecer em muitos dos casos, né? Porque um par de moeda tem uma força e o outro par tem outro tipo de força, o que você vai fazer? Você vai ou entrar nas duas se estiverem em lados opostos nas suas linhas, ou entrar em uma se a outra estiver no meio do gráfico, tá? Porque ela pode pegar o teu loss por uma diferença mínima. O que acontece? Se eu estou no EURUSD, por exemplo, ele está no meio do gráfico. O USD-JPY também está no meio do gráfico, tá? No meio das mesmas, eu não vou fazer nenhuma operação. O que eu faço? Eu espero, por exemplo, o EURUSD chegar aqui, tá? Ou o USD-JPY chegar aqui. Um exemplo. Se os dois não chegarem ao mesmo tempo nas minhas marcações, eu vou ter como base de operação a que chegou. Se o USD estiver aqui na minha resistência e o USD-JPY estiver no meio do gráfico, o que eu faço? Essa operação aqui do USD é mais assertiva, mas ela serve como base por quê? Porque ela vai influenciar nessa minha outra operação, tá? Se eu entro aqui vendido e essa aqui não tiver na minha linha aqui embaixo, tá? Eu posso entrar comprado desde que ela esteja obedecendo um padrão nas médias, tá? Ou então nos indicadores que você usa para operar. Então, pessoal, é muito importante saber essa diferença e saber que você não pode entrar em duas ao mesmo tempo, a não ser que uma delas esteja numa região forte, tá? De reversão, de retração,
tá? De mudança de preço, e aí você se entra na outra. Mas se as duas não tiverem em cima ou embaixo, você espera uma das duas chegar numa região forte para que você entre na outra para o lado oposto. Tá? Às vezes vai acontecer das duas estarem, né, do lado oposto no topo e no fundo. Aí você entra nas duas. Tá? Entra nas duas. Beleza? Se por acaso uma só estiver numa resistência ou no suporte forte e a outra estiver no meio do gráfico, você analisa os indicadores e analisa as médias. Tá? Para que você tenha uma operação bem sucedida. Não é para entrar, então o LSD está descendo, o SD está subindo. Eu vou entrar comprado e vendido. Não. Você vai aguardar uma das duas chegar na sua linha forte. Porque mesmo a outra estando no meio do gráfico, você faz a operação oposta. Tá? Porque quando chega numa região forte, por exemplo, de H4, você com certeza pode entrar na outra, mesmo estando no meio do gráfico. Observando, claro, sempre as médias e os seus indicadores. Ok? Então, observem, estudem, para que você faça as operações legais, bem-sucedidas, consistência. E outra coisa, mantenha a ansiedade. Os vídeos que eu mostrei anteriormente, estava destacando isso. Eu fui muito incisivo na parte da ansiedade. Teve momentos que eu esperei aqui praticamente meia hora para entrar numa operação. Ia chegar no meu setup? Ia, mas só que aí não chegou no tempo correto. E eu queria entrar na linha. E eu aguardei. Não entrou na linha? Está com uma tendência de alta e eu queria entrar comprado. O que aconteceu? Eu espero ela corrigir um pouquinho para ir a favor da tendência. Certo? Se ela não fizer isso, eu não entro em cima. Mesmo estando numa tendência de alta, eu não entro em cima. Eu espero ela fazer uma correçãozinha, uma retração, para poder entrar na operação. E o outro par, de repente, não está na mesma situação. Você tem que analisar os dois lados. Correto? Então mantenha a ansiedade, aguarde. Não fique no gatilho o tempo todo. Não fique operando o tempo todo. Você vai perder. Tá? O mercado é soberano. Então ele vai te dar o loss. Tá? E consistência é você segurar a ansiedade, segurar o gatilho e aguardar o tempo correto. Você pode entrar em M3, M5, expiração para 3 minutos, expiração para 5 minutos, para 15 minutos, depende muito. Tem operações que vai acontecer que você vai entrar, se tiver uma moeda no topo, um par de moeda no topo e um par de moeda no fundo, o que você vai fazer? Você vai verificar o quê? A força da tendência. Em uma operação, você vai entrar em 5 minutos e na outra você pode entrar em 15. Eu peguei um loss agora há pouco no par de moeda, que eu estava trabalhando com 2 pares de moeda, porque uma era para entrar em 15 minutos e a outra para entrar em 5. Só que eu errei, eu entrei em 5 nas duas. A de 5 aqui eu ganhei e a de 5 aqui eu perdi. Entendeu? Por causa de 1 minuto, que era para entrar de 15 minutos. 15 minutos eu ganharia a operação. Então você tem que saber essa diferença, saber em que momento entrar, para quê? Tem que ver a força da tendência. Se a força da tendência do EURUSD estiver forte para cima, e o SDJW estiver fraca para baixo, mesmo tocando no topo lá em cima e tocando aqui no fundo aqui embaixo, o que você faz? Você tem que determinar qual tempo de expiração você vai entrar. Se eu estou chegando forte lá, eu entro para 5 minutos. Se eu estou chegando fraco aqui, eu entro para 15 minutos, porque ela tende a fazer várias correções e retrações pequenas, e de repente rompe. E quando chega forte na minha linha, quer dizer que ela vai reverter o preço. Tá? Ela vai reverter o preço, e eu tenho um tempo maior, porque mesmo que ela faça um rompimento falso, mas ela volta para o meu gain. Entendeu? Então você tem que saber a diferença de quando entrar para 5, quando entrar para 15, dependendo do nível de força que ela está trazendo. Porque embora ela faça o sentido oposto, esse aqui desce 5 minutos, esse aqui sobe 5 minutos, mas desce para pegar a subida de volta. Tá? O tempo que a outra pega o teu gain e volta a subir de novo. Tá? Então, analisem antes de fazer a operação. Estude a parte de análise técnica para que você possa dizer assim, olha, essa aqui, você vai sentir o gráfico. Treinem, você vai sentir o gráfico. Essa aqui vai ser legal, essa aqui vai ser para 5 minutos, mas essa aqui vai ser para 15. Embora elas façam movimentos opostos, mas essa aqui vai respeitar menos o tempo de descida do que essa aqui. Essa aqui vai subir, vai descer e depois subir de novo.
essa aqui vai descer um pouquinho para subir de novo e depois descer. Entende? Então, analise muito bem isso. Por quê? Porque isso vai definir, né, as tuas operações. Tá? Contendo a ansiedade, contendo o teu gatilho, o teu dedo ali no mouse, você vai ser bem sucedido, pessoal. Disciplina é tudo. Disciplina é tudo no teu setup, na tua estratégia. Mantenha a tua estratégia. Insiste nela. Forme uma estratégia para você. Várias, no caso, né? Várias, tipo assim, olha, essa aqui não é para essa operação, essa estratégia aqui é para essa operação, essa aqui é para outra operação. Então, para cada tipo de operação, há uma estratégia, mas dentro de uma estratégia básica que você já tem. Tá, pessoal? Então, fica a dica para vocês, segurar a ansiedade, analise o setup, tá? Insistam nele, tá? Porque você vai pegar loja, vai, com certeza, eu pego loja aqui direto. Mas no final das contas, eu saio positivo. O importante é não perder. O importante é entrar para ganhar. Você não pode ficar operando o tempo todo, porque o mercado vai te tirar. Então, faça isso. Analise bastante as operações que você vai ser bem sucedido. Tá bom, galera? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês aí.